Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, bom poder estar aqui novamente para compartilharmos, pensarmos e refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Hoje eu gostaria de meditar com vocês em uma porção do Salmo de número 34. Iremos ler dos versos 1 ao 7. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Bendito Deus, diante de tua presença pedimos, ó Deus, tua unção. Fala-nos por meio de tua palavra, e isso por intermédio da ação do teu Espírito Santo, fazendo com que o nosso coração tenha luz, o entendimento da verdade. Guia-nos em todo esse tempo, em nome de Jesus. Esse salmo, composto pelo rei Davi, foi um salmo de um momento difícil da vida deste homem de Deus. Davi compõe esse salmo quando ele se finge de louco, de maluco, na presença de Abimeleque, quando ele fugia de seu filho, Absalão. Ele vai à terra dos filisteus e ali, com medo da morte, já que ele era um inimigo dos filisteus, ele se finge de maluco e aí ele é expulso da presença de Abimeleque. E nesse momento ele compõe este salmo de exultação, de glorificação e de adoração a Deus. Provai que o Senhor é bom. E por isso ele começa nos versos de número 1 ao 3, clamando e conclamando que os homens louvem ao Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esses 3 primeiros versos demonstram a alegria do coração do rei Davi e a gratidão que ele sentia e nutria a Deus por tamanho e tão grande livramento. E a partir do verso de número 4 até o verso número 7, que foi até onde nós lemos, Davi, ele vai trabalhar numa reação dialética entre o que o homem faz e o que Deus responde. Ou seja, atitudes humanas e respostas divinas. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com você um pouco nesse momento. Atitudes humanas que desencadeiam respostas divinas. Vejamos, no verso número 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Queridos, existe uma profunda relação entre os atos dos homens e as respostas que Deus dá. O que esse verso 4 está nos dizendo, o que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e deixou para consideração nossa, para nosso enlevo, para nossa aprendizagem, é a seguinte lição: se nós buscarmos o Senhor, poderemos receber do Senhor a resposta do livramento. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Atitude do homem: buscar ao Senhor. Resposta de Deus: livrar o homem. Davi disse que Deus o acolheu e livrou de todos os seus temores. Que palavra apropriada para o tempo em que estamos vivendo. Livrou-me de todos os meus temores. Vivemos tempos de grandes temores. Tempos em que a nossa alma é assaltada pelas incertezas das más notícias,
incerteza dos prognósticos ruins. E isso faz com que muitas vezes a nossa alma se amedronte. O que a Bíblia está nos declarando no Salmo 34, o que Davi nos ensina através da experiência e do livramento que recebeu de Deus, é que aqueles que buscam a Deus receberão do Senhor livramento de todos os seus temores. O temor do rei Davi era ser morto entre os filisteus. Deus o livrou, porque Davi era um homem que buscava o Senhor. Busque a Deus, essa é a atitude que Deus espera de nós, que o busquemos, porque quem busca o Senhor é acolhido pelo Senhor. Quem busca o Senhor é livrado pelo Senhor. Quem busca o Senhor, a libertação dos temores, a libertação do medo. Quer ver-se livre do medo? Quer ver-se livre de todos os temores? Busque ao Senhor de todo o seu coração, pois para o Senhor não há nenhum impossível, e Ele pode nos livrar de todas as circunstâncias que nos amedrontam no presente momento. E no verso de número 5, o texto continua, e Davi nos diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Atitude do homem, atitude que devemos realizar: contemplai-o. Contemplai a Deus. Em outras palavras, olhem para o Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando é que se o homem olhar para Deus, ele receberá a resposta divina. Qual resposta divina? Deus o iluminará. Contemplai-o e sereis iluminados. Quando olhamos para o Senhor, recebemos a luz do Senhor. E a luz do Senhor dissipa toda a treva. A luz do Senhor nos tira da escuridão espiritual. A luz do Senhor nos leva para perto dele, para um processo de santificação. A luz do Senhor. Aliás, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É esta luz que nós precisamos. É esta luz que nós precisamos num momento tão tenebroso como o que estamos vivendo. A luz que vem de Deus. Mas para que isso aconteça, para que essa resposta de Deus nos alcance, primeiro nós precisamos fazer a nossa parte. Contemplai-o, enxergai-o, olhem para Ele, porque se nós olharmos para o Senhor, se nós colocarmos o nosso olhar no Senhor, seremos iluminados. E a luz de Deus faz toda a diferença na nossa vida, porque a luz de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto continua, e Davi nos diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou. Atitude do homem: clamar. Resposta de Deus: salvação. Quando nós clamamos, irmãos, quando nós colocamos a boca no pó, quando nós dependemos do Senhor, quando nós elevamos a voz para aquele que realmente pode resolver os nossos problemas, nós recebemos do Senhor a salvação. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou, e o salvou de todas as suas tribulações. Ó, como precisamos do Salvador! Ó, como precisamos de Jesus Cristo, nosso Salvador! E para isso, o que nós precisamos é clamar. As respostas de Deus, elas sempre estão interligadas às atitudes dos homens. Nós precisamos buscar, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos clamar. Buscar, olhar, clamar. Tudo isto é depender do Senhor. E o texto nos continua, e aqui um dos versículos muito conhecidos da Bíblia. O verso número 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó querido, atitude do homem: temer. Se nós tememos ao Senhor, o que Ele está nos dizendo através dessa palavra é que Ele nos cercará de cuidados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Essa expressão, anjo do Senhor, muitas vezes no Antigo Testamento está representado a uma teofania, aliás, uma cristofania. Ela se remete a Jesus Cristo, em muitas delas. Mas mesmo nas que não se remetem, Deus está falando de cuidado sobrenatural,
de proteção. Deus está nos dizendo que aqueles que o temem serão cuidados em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em toda e qualquer adversidade. Deus nunca nos prometeu a ausência de problemas, mas Deus sempre nos prometeu sua presença. Presença para aqueles que o temem. Por isso a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? Que a bênção de Deus sobre nossa vida, ela é condicional. O que isso significa? Deus quer nos abençoar, mas para que isso seja possível, nós precisamos nos inclinarmos a Ele, buscando, olhando, contemplando, clamando, temendo. Atitudes humanas que desencadearão respostas divinas em nosso favor. Você quer essas respostas para a sua vida? Livramento, salvação. Você quer ser iluminado? Você quer ser cuidado? Você quer ser protegido? Eu tenho certeza que sim. Todos nós queremos isso. Mas para que você possa se apropriar dessas promessas para a sua vida, você precisa confiar no Senhor. Você precisa condicionalmente se inclinar a Ele. Essa é a condição. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você plantar essas atitudes, você colherá a bênção de Deus na sua vida. Davi foi um homem que pôde testemunhar as bênçãos de Deus na sua vida por plantar estas atitudes. E olha o que diz o verso 8 para complementar. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E é interessante que o texto diz: provai e vede. Não é ver de provar. Não é ver para depois experimentar. Primeiro você se entrega. Primeiro você, em fé, busca. E primeiro, pela fé, você prova. E depois você vê. E depois Deus se revela. E depois Deus demonstra para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, muito feliz, o homem que nele se refugia. Queridos, que nós possamos ser esse tipo de gente. Esse homem do verso 8 do Salmo 34. Quem confia no Senhor, quem o teme, quem o busca, não sofrerá falta alguma. Que Deus te abençoe a crer em todas essas palavras, porque elas são palavras do Senhor para a nossa vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.